Olá, vamos dar continuidade ao nosso mini curso que fala sobre o PPP, o cérebro e o coração da escola. Vamos hoje para o vídeo de número 3, que fala sobre o sistema e princípios organizacionais que envolve o PPP, né? Sabemos que na educação tem se passado por diversas mudanças, né? De ordem organizacional, política, pedagógica e também curricular, né? A escola, como uma instituição social, precisa acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade, né? E que, de forma geral, acarretam novas maneiras de atender às exigências que na escola, ultimamente, estão inseridas, né? Dentre elas, encontramos o PPP, né? Que é o Projeto Político Pedagógico, que serve como apoio e organização do funcionamento de uma instituição de ensino, né? Que é uma nova forma de gerir a escola, o espaço escolar, né? Sabe-se que são muitos e variados os problemas que as escolas enfrentam diariamente em sua prática cotidiana, e os desafios são muitos, né? E cabe a cada um promover esforços para compreendê-los e buscar soluções possíveis para poder dar uma solução efetiva ou ao menos amenizar, né? Como essas mudanças são algo eminente, né? Então, conduzir o compromisso que se tem com a educação pública e fazê-la com qualidade é um desafio, né? Pois os princípios norteadores do projeto político-pedagógico, onde os mesmos devem nortear a escola democrática, né? Então, dessa forma, a importância desde a sua construção, né, dentro da instituição de ensino, né, se faz necessário as normas de todos os norteadores para a construção desse PPP, né? Então, esse processo de construção estão caminhando junto com as exigências legais, né, que devem ser cumpridas e atendendo também aos órgãos competentes, os quais estão vinculados, né, fazem necessário que o conhecimento da realidade pela qual a escola está trabalhando, dentro de toda a construção de um documento que venha ao encontro da melhoria dessa qualidade de ensino, né? Desde que respeite a individualidade do aluno, proporcione um atendimento voltado às competências nos seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais, né? E dessa forma, esse documento se faz importante e é necessário também a participação de todos, né? Pois confere à escola segurança com vista ao desenvolvimento de um trabalho transformador e significativo para a unidade de ensino, né? Para tal, se faz necessário que os educadores tenham conhecimento da realidade que os cercam, né? Conhecimento dos anseios dos pais em relação aos seus filhos, do anseio dos mesmos perante a forma que é conduzido o trabalho na instituição, né? Então, faz-se necessário que na construção do PPP, né, na escola, tem que ter uma prática permanente de discussões e mudanças, né, à frente de obstáculos que vão surgindo, né, possibilitando assim que as comunidades tenham um novo olhar para a educação, né, que possam se posicionar frente às diversidades com mais segurança, conhecimento e igualdade de condições, né? Então, o projeto político-pedagógico, ele se origina na democratização da população brasileira, né? Já no ano de 1980, já existia a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, caracterizando dessa forma o PPP como um documento estruturante da identidade da escola. Então, o PPP é a identidade de uma escola, né?
E a finalidade dele é a utilização como instrumento que conduz uma organização do trabalho da instituição. Que além de orientar os profissionais em sua organização pedagógica, tem também uma construção coletiva de forma adequada para atender às necessidades daquela escola, daquela comunidade, naquele contexto de gestão democrática, né? Então, o PPP ele é um instrumento teórico e prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre os dois polos e é elaborado coletivamente pelos sujeitos da escola, né? Que aglutina os fundamentos políticos e filosóficos em que a comunidade acredita, né? O quais deseja praticar, que define os valores humanitários, princípios, comportamento, né? Que a espécie humana como concebe a convivência entre eles, né? Que sinaliza indicadores de boa formação, né? Adequação, que qualifica as funções sociais e históricas, né? Que são de responsabilidades da escola. O PPP ele é um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho educativo, compreendendo o pensar, o fazer da escola, por meio de ações, atos, medidas, né, que combinem reflexão, práticas do fazer pedagógico. Veiga, ele afirma que o PPP define uma direção a ser seguida, né? É contínua e expressa a ideia sobre a educação e a sua função social. E que dentro dessa concepção do PPP é exigida uma reflexão, né, com a finalidade da educação com a sociedade, né? Isso traz a construção da identidade de uma escola, né? Já com outro autor, podemos também ter uma definição muito interessante, né? Olha só, ele diz, né, Vasconcelos, ele diz que o plano global da instituição pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa, que se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. E é um instrumento teórico, metodológico para a intervenção, mudança da realidade, e é um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação, né? Então, Vasconcelos, ele cita diversas finalidades para o PPP e entre elas ele destaca o resgate da intencionalidade da ação para assim possibilitar a resignificação do trabalho, né? O fato de ser um instrumento de transformação da realidade, né? O PPP é um envolvimento do conjunto de pessoas em torno da mesma causa, né? Qual é a causa? Fortalecimento do grupo para enfrentar os conflitos, colaboração para a formação pessoal de todos que participam dessa organização, construção de uma unidade que supera toda a fragmentação das práticas educacionais e possibilita a continuidade da linha de trabalho de uma instituição, né? Então, o projeto ele não é só um documento que requer ali no seu planejamento, organização, reestruturação, né? Ele também é uma construção coletiva, né? Com colaboração dos professores, gestores, comunidade escolar, né? Para que seu desenvolvimento e aplicação sirvam de base para todo o processo democrático, né? Dentro de uma realidade, pois dessa forma ele se efetiva no processo de democracia, né? O mesmo é uma importância para a democratização, para a conquista da autonomia da escola, né? Visto que toda instituição educacional requer um documento norteador das suas ações, a fim de justificar as ações do trabalho educativo, né? Então, o projeto político-pedagógico da escola pública
é um eixo ordenador e integrador do pensar, do fazer do trabalho educativo. Ser concebido adequadamente revela quem é a comunidade escolar, quais são os seus desafios em relação à boa formação, à conquista da autonomia, da gestão democrática, capaz desta organizar, executar e avaliar o trabalho educativo de todos os sujeitos da escola. Eis um desafio, né? De recolocar o projeto político-pedagógico no centro de suas discussões, né? As suas práticas, e concebendo ele como um instrumento singular na construção da gestão democrática, né? Então, podemos perceber que o projeto político-pedagógico é uma ferramenta utilizada pela escola que disponibiliza para ser usado como um guia, né? Um guia de atividades pedagógicas, né? Onde, ao ser elaborado em parceria com a comunidade, irá garantir que a instituição de ensino, que é uma organização do trabalho coletivo, tenha importância e veja nesse projeto político-pedagógico uma democratização e a conquista de autonomia dessa escola, né? Veiga, ele diz que a principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa a relativa autonomia da escola e de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Bom, isso significa que resgatar a escola como espaço público como um lugar de debate, né? De diálogo, reflexão coletiva, né? E que é preciso entender que o projeto político-pedagógico nessa escola trará indicações necessárias à organização de trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor, né? Toda a dinâmica interna de sala de aula dentro da escola, né? Então, o projeto político-pedagógico, por ser um instrumento que permite a flexibilização, poderá ser modificado sempre que necessário. E por isso ele deverá ser elaborado não somente para cumprir as exigências burocráticas, mas sim para aperfeiçoar ao longo de sua trajetória a ferramenta norteadora que é de fato, né? Com ações na escola que incluem uma relação com o contexto social em que está inserido, né? Segundo Gadotti, né, ele fala que a elaboração do PPP permite uma mudança na concepção sobre a escola pública, em que passa de um aparelho burocrático do Estado para uma escola que reflete a conquista da comunidade. Toda instituição de ensino necessita se orientar por um documento, né, que norteará o seu trabalho durante o ano letivo, né? Então, o projeto político-pedagógico é o elemento norteador que vai conduzir todo o trabalho da escola para que as suas metas, planejamento, construção de realizar todo o trabalho que existe na educação, com vistas a formar um cidadão consciente, né? E com participação e atuação na transformação dessa sociedade de ensino, né? Então, Vasconcelos diz, né, que o projeto político-pedagógico é um plano global da instituição, né, que pode ser entendido e sistematizado, mas nunca definitivo. É um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e concretiza na caminhada e que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, né? O PPP, ele é um instrumento teórico metodológico para intervenção e mudança da realidade e o elemento de organização, integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. Etimologicamente, a palavra projeto, ela deriva do latim projecto, né? Então, ela significa lançar-se para diante, né? Então, construir um projeto político-pedagógico é ter uma visão futurista, é pensar no amanhã, é pensar estratégias para ações que irão ser implantadas
na instituição de ensino conforme a sua realidade, mas com a devida importância para o processo educacional. Ao construirmos os projetos de uma escola, temos que planejar e temos que ter a intenção de fazer-se realizar, né? Lançamos-nos para adiante, né? Com base no que temos no momento, buscando o possível, antever um futuro diferente do projeto. Essa é a opinião de Veiga, né? Então, nessa forma de se conceber a educação, surgiu já na década de 80, quando os educadores passaram a falar em administração democrática, né? Partindo de um novo modelo de gestão escolar, em contrapartida ao modelo autoritário que ainda existia, né, nessa época. Desse modo, a LDB, 1996, né, ela versava no seu artigo 12 que os estabelecimentos de ensino teriam a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica, ainda no artigo 14, né? Então, os sistemas de ensino definirão as formas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Olha lá. Participação dos profissionais na educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, né? Outra. Segundo, participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, diante de tal formação, observamos a importância que tem o projeto político-pedagógico para a escola, né? É de grande importância, pois ele reflete a identidade da escola, do seu ideal de trabalho, né? Que para tal a escola precisa desenvolver uma cultura de participação em que todos os cidadãos ligados à comunidade escolar sintam-se parte integrante da mesma. Isso é muito importante, né? Que eles se sintam integrantes, né? Que sintam que estão participando, que são conscientes, né? Através de suas ações, né? Que estarão contribuindo para a transformação e a mudança da sociedade escolar, né? Carvalho, ele comenta que o projeto político-pedagógico ele pode ser considerado como uma carteira de identidade da escola, evidenciando os valores que cultua, bem como o percurso que pretende seguir em busca de atingir intencionalidade educativa. E espera-se que prevaleça o propósito de oferecer a todos igualdade e oportunidades educacionais iguais, e que não significa necessariamente que as oportunidades sejam as mesmas para todos, né? Então, nesse sentido, a elaboração do projeto político-pedagógico não deve ser restrita somente aos componentes da escola, né? Direção, supervisão, professores, mas sim a comunidade em geral, né? Essa faz parte da organização de um PPP, né? Então, para que sejam alcançados os propósitos, toda a comunidade deve estar oportunizada a participar dessa experiência, né? E deve refletir na atuação e na implicação da transformação social que é proposto por esse projeto político-pedagógico, né? Percebe-se que na construção e criação do mesmo, o ambiente se torna mais democrático, pois se tem na participação do coletivo o ganho com a democratização da educação, né? A democratização da escola pública, portanto, ela deve ser entendida como uma ampliação de oportunidades, né? Oportunidades educacional, como uma difusão de conhecimentos e sua reelaboração crítica, aprimoramento da prática educativa escolar e que deve levar a educação cultural e científica de todas as camadas, né? Principalmente as populares, né? E deve contribuir ao mesmo tempo
para responder às necessidades e aspirações mais imediatas e a uma inserção no projeto coletivo de mudança da sociedade, né? Então, podemos assim dizer que proporcionar à comunidade escolar o espaço de participação e argumentação são decisões coletivas e torna a escola um espaço de construção e um verdadeiro exercício de cidadania, né? Então, o objetivo de construir um projeto político-pedagógico é a forma participativa, definindo seus rumos, planejando suas atividades de forma a atender nas necessidades da sociedade, além de promover a formação do ser humano e a identidade da escola, né? Então, Veiga diz que o projeto político-pedagógico carrega o caráter de projeto de sua origem epistemológica latina, pois cumpre com a função de dar um rumo, uma direção à instituição, né? Então, o projeto político-pedagógico ele vai sempre ser uma ação intencional, né? Como um sentido explícito, como um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo o projeto da escola é também um projeto político, pois está intimamente articulado com o compromisso sociopolítico, com os interesses reais, coletivos da população majoritária, né? É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade, né? A dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo, né? E pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias à escola de cumprir seus propósitos e a sua intencionalidade, né? Então, mais que um simples documento, é um norte para se guiar o contexto em que a escola está inserida. Nesse sentido, o gestor e a comunidade escolar devem caminhar sempre em uma só direção, né? E articular ideias, ações, para que possam construir um documento significativo que seja bom para todos, né? Então, o projeto ele deve constituir-se na referência norteadora em todos os âmbitos de ação educativa, né? E por isso mesmo a sua elaboração requer para uma expressão viva de um projeto coletivo, né? E que tenha a participação de todos que compõem a comunidade. Todavia, articular e construir espaços participativos, produzir o coletivo, né? Um projeto que diga não apenas ao que a escola é hoje, mas também deve apontar para o que pretende ser o método, o que pretende ser a organização e a sistematização, né? Então, construir um projeto político-pedagógico de forma participativa é ampliar o conhecimento da comunidade escolar em busca de mudanças para fortalecer resultados positivos na educação e também, através deles, conduzir o processo educacional, né, na escola, em que se abre espaço para consolidar a democratização, visto a importância do mesmo, né? Então, na atual conjuntura social, econômica e também política, né, que nós nos encontramos, vimos que a gestão escolar é um novo enfoque hoje na administração, né? Com uma atuação mais efetiva, mais participativa, mais democrática, né? Onde oportuniza a participação do quadro funcional, comunidade à sua volta, né? E também da realidade, né? Do local onde está inserida a escola, né? E é necessário que uma gestão escolar ela seja articulada, né? Para que tenha uma formação social fundamentada em objetos educacionais, né? Representativos dos interesses de amplas camadas da população e que levem em conta as especificidades do processo determinado por seus mesmos objetivos, né?
Então, a gestão democrática da educação, né, é lutar por uma qualidade de ensino, né? Então, o princípio de gestão democrática, ela vem desde da Lei de Diretrizes de Base, lá em 1996, né? E veio reforçar esse princípio, acrescentando a legislação do sistema de ensino, através do seu artigo 3, né? E a LDB apresenta uma gestão democrática como princípio no que se refere aos sistemas de ensino, na atribuição dos gestores e docentes, dentro de qual se inclui a participação na construção do PPP, autonomia no planejamento e metodologias em sala de aula. A partir de então, o tema gestão democrática é um dos mais discutidos hoje na área de educação, né? E o mesmo trata de organizar o funcionamento da escola, quanto aos aspectos políticos e administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações, seus atos, né? Possibilitar também que a comunidade escolar e local, né, se comprometa e participe, né? Que tenha aquisição de conhecimentos, saberes e ideias, no processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar, né? Então, o tema em questão, né, atualmente está ligado à qualidade de ensino e democratização da escola, né, como meios de superar a administração centrada e autoritária que era antigamente, né. Então, a gestão democrática ela é entendida conforme referências teóricos, né, que a educação brasileira é um instrumento a incentivar a participação de todos os segmentos da escola, né, nos processos decisórios, implicando desde a escolha dos dirigentes escolares, como a construção do projeto político-pedagógico, né, e a criação de órgãos colegiados, né. O entendimento do conceito de gestão já pressupõe em si a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas, né, analisando, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto, né. Então, na conjuntura atual, como no novo módulo organizacional, né, todos que delas participem devem estar comprometidos com o fazer educacional, né? E o gestor possibilita a comunidade a participar, né? Tomar decisões, né? E assumir também responsabilidade pelas propostas ali empreendidas na escola, né? E promover a democracia, né? É o exercício da cidadania, né? A escola ela precisa ter uma liderança, né? Um gestor comprometido, né? Com qualidade da educação, transformações sociais, né? Que possibilite aos alunos avançarem, né? Nos mais variados aspectos, né? Organizar o trabalho pedagógico, né? Tudo isso requer enfrentar contradições, desafios, né? Outras realidades, né? Que se encontram numa escola pública, né? Cada aluno, às vezes, eles têm uma realidade diferente, né? Aí está onde a necessidade da escola em educar para a democracia, né? E essa tendência pedagógica deverá ser observada ao longo dessa luta, né? Desse desafio, né? Então, o gestor, quando ele possibilita a participação ali da sociedade nas tomadas de decisões da escola, ele remete seus esforços para que seja garantido o processo de transformação e aprendizagem, né? Então, a comunidade, ela, nessa perspectiva de indicação, é uma das principais causas que apontam a uma educação de qualidade, né? Então, o gestor é um canal de comunicação com a comunidade, né? E deve favorecer a participação dos mesmos nas práticas escolares, né? Sabemos que as políticas atuais, o gestor não é somente um administrador da escola, mas sim um facilitador, né, das ações
que aconteça em prol do desempenho melhor do aluno numa instituição de ensino. Para tanto, né, a participação da comunidade possibilita ao gestor uma parceria para trabalhar sobre todos os aspectos, né, a melhoria dessa educação, né. Então, a direção tem por função ser o grande elo integrador, né, integrador e articulador de vários segmentos interno e externo da escola, cuidando da gestão, das atividades, né, para que venha acontecer o contento, né, significa dizer que o diretor não deve se prender à tarefa de ou fazer a escola funcionar, ele deve deixar de lado esse sentido mais profundo, né, e se não falta o professor lá na escola, pode-se faltar merenda, pode-se ter outros problemas, né? Então, é claro que a escola tem que funcionar. É lógico que a escola vai enfrentar problemas, né? Mas no correr dentro de determinadas diretrizes de uma intencionalidade, não se trata de um papel puramente burocrático e administrativo, mas de uma tarefa de articulação. Então, quando falta professor, quando falta merenda, a coordenação, intencionalização, que embora suponha que seja papel só do administrativo, o vincula radicalmente ali no processo pedagógico, né? Então, é importante que a gestão se efetive democraticamente, concedendo aos integrantes da escola, assim como os da comunidade escolar, a participação em todos os processos educacionais, visando cultura, participação, comprometimento, né, a todos que nela estejam ligados, e não ganhar todos os problemas para dentro da administração. Esses problemas devem estar abertos dentro de uma escola, né? Então, deve-se visar a participação e comprometimento de todos a elas ligados, né? Pois o elo ali deve ser integrador e articulador, né? Então, um gestor, ele não deve decidir sozinho, né? Ele tem que obter um apoio necessário para a execução referente às políticas administrativas e educacionais existentes dentro da unidade de ensino, né? Então, deve ter uma clareza no papel do gestor, né? Que garantirá um ambiente favorável ao bom desempenho do processo, né, de ensino-aprendizagem, né? Então, isso faz parte do democrático, né? Democracia, né? Então, deve se integrar a todos que fazem parte dessa comunidade.